A maioria das pessoas dizem-te que tu, para começares, seja aquilo que for, tens que planear ao máximo. Tens que saber onde é que tu vais começar e onde é que tu vais terminar. Mas isso é mentira. E é precisamente por isso que a maioria das pessoas não começa rigorosamente nada. Porque acham que é preciso muito cálculo, muita visão, muito planeamento. E a realidade é que tu precisas simplesmente de começar, sem saber para onde ir. Mas tu sabes que onde tu estás, tu não podes ficar mais tempo nenhum. E é precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre 5 hábitos que eu adotei na minha vida e que podem realmente transformar a tua porque transformaram a minha. Porque basicamente tu estás à espera do momento certo para começar. Estás à espera do planeamento. Tu estás à espera de algo que te diga, ok, agora é o momento certo. Só que na minha vida, eu vou-te dar um exemplo prático daquilo que aconteceu comigo. Vou-te contar um bocadinho de como é que eu transformei a minha vida e como é que eu continuo a transformá-la. Eu não comecei com a melhor mentalidade, não comecei com os melhores pensamentos, não comecei com as melhores emoções, muito pelo contrário, eu nem sabia o que é que eu estava a fazer. Eu simplesmente comecei a fazer alguma coisa que eu não fazia, porque eu sabia que eu teria que mudar. Não adiantava de nada eu almejar coisas diferentes se eu continuasse a fazer as mesmas coisas. Isto pode parecer clichê, mas é o que a maioria, a grande parte de todas as pessoas que provavelmente tu conheces faz. Continua no mesmo sítio, no mesmo lugar, os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos e deseja resultados diferentes. Nunca vai acontecer isso. Só que por outro lado, se tu começares alguma coisa, por mais pequena que seja e por mais irrelevante que tu achas que seja, se tu começares alguma coisa de diferente, tu vais ter resultados diferentes. Tu não podes fazer nada igual e ter resultados diferentes, mas se tu fizeres coisas diferentes, os resultados vão ser automaticamente diferentes. E uma das primeiras coisas que eu me apercebi quando eu queria fazer alguma coisa de diferente era que eu tinha que parar de depender de tudo aquilo que era externo. Que eu tinha que me concentrar simplesmente em mim e mudar alguma coisa dentro de mim. Então vamos entrar no primeiro hábito, que é deixares a motivação de lado e começares a ser disciplinado. E meteres a disciplina à frente da motivação. E é isso que a motivação transmite, que consoante aquilo que acontece exterior a ti, tu vais estar mais propenso ou não de realizar determinada tarefa. Por outro lado, a disciplina vai mais buscar daquilo que tu tens dentro de ti para tu realizares aquilo que tu queres fazer da tua vida. Porque a disciplina vai te dizer, ok, está a chover, eu vou fazer a mesma. Ok, estou cansado, eu vou fazer a mesma. Hoje não me apetece, eu vou fazer a mesma. Recebi aquele convite dos meus amigos, mas eu não vou porque eu tenho que fazer a mesma. E parte muito mais de dentro de ti do que propriamente fora de ti. Então esse é o primeiro hábito que eu acho que é indispensável. E vamos passar diretamente ao segundo hábito, que é o corpo em movimento. O que é o corpo em movimento? Eu sempre tive o hábito de fazer exercício físico. Eu sempre joguei futebol, fui profissional, sempre gostei de ir ao ginásio, sempre gostei de correr, sempre que tinha aquelas pausas do futebol, fazia sempre aquela manutenção da capacidade física que eu tinha. Ia correr para os parques, estava sempre em movimento. Só que isto tudo, porque era a minha profissão estar em movimento. Só que agora eu percebo o quão importante isso é. Mesmo que tu não vivas disso, é tu teres o teu corpo em movimento. Porque quando o teu corpo está em movimento, a tua mente acompanha. Tu vais fazer um esforço no ginásio, tu vais querer parar, a tua mente vai dizer, tu não precisas de fazer isso, fica tranquilo. E a tua mente está em movimento. O teu corpo está em movimento. Então um corpo são vai ter uma mente sã. Mas muitas vezes uma mente sã não tem um corpo são. Porque há pessoas que têm uma mente sã e nós vemos pessoas com uma boa mentalidade, pessoas com bons hábitos, pessoas que são bem-sucedidas na vida de alguma maneira, mas que não têm um corpo são. E um corpo são não é um corpo esteticamente bonito, é um corpo que fisicamente está pronto para qualquer assunto, qualquer que seja. Há pessoas que dizem, não, eu não me importo com a minha condição física, eu sou feliz como eu estou, mas não conseguem correr para apanhar o autocarro, por exemplo. Se o filho precisar de uma ajuda, não conseguem levantar porque não têm força de braços. Então, isso não é ter um corpo
são. Um corpo são é um corpo que é atlético, que consegue. E isto não importa se és homem, se és mulher, se és rapaz, se és rapariga. Tem a ver com aquilo que tu estás a fazer. Claro que os homens normalmente são mais fortes que as mulheres, mas isso não tem a ver com tu teres um corpo útil. Não é sobre músculos, é sobre utilidade. Então um corpo em movimento é um corpo útil e sobretudo vai ajudar-te a teres também uma mente desenvolvida ou mais desenvolvida relativamente às pessoas que não têm um corpo útil, um corpo são e um corpo em movimento. Passando diretamente para o terceiro hábito, é a leitura para expandir a mente. O que é que eu posso falar sobre isto? Está tudo dito no hábito em si. A leitura, quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber que existia um mundo muito para além daquele que eu conhecia. Foi como se cada página se tornasse um bocadinho da minha liberdade. Cada página de livros sobre desenvolvimento pessoal, hábitos, mudança de mentalidade, autoajuda, não interessa, livros sobre finanças. A cada livro que eu lia, eu tornava-me mais forte. Mesmo, mais uma vez, eu vou voltar lá ao início do vídeo, mesmo se eu não soubesse o que é que eu estava a fazer, eu estava simplesmente a ler, eu estava a adquirir conteúdo, eu estava a adquirir experiências de pessoas que escreveram livros com mais de 100 anos, de 50 anos. Porque é isso que um livro transmite. Uma pessoa viveu 80 anos e escreveu-te um livro, deixou-te registado aquilo que ela aprendeu, todo o seu aprendizado está dentro daquele livro. E tu podes lê-lo em 2 semanas, em 1 mês. 80 anos da vida de uma pessoa, ou 50, ou 20, que seja. É isso que nós não percebemos quando nós olhamos para a leitura com desprezo. Quando nós dizemos, se calhar eu não gosto muito de ler. Não tenho muito tempo. Só que a verdade, tu não estás a perder tempo a ler. Tu estás a ganhar tempo. Porque aquele livro já foi escrito há 10, há 15, há 30, há 50 anos. E tem aprendizados muito atuais. E eu nem vou falar da Bíblia. E basicamente a leitura abriu-me portas que eu nem sabia que existiam. A leitura tem a capacidade de te fazer, independentemente de estares em 2025, fazer recuar no tempo e mesmo avançar no tempo. Porque tu ganhas tempo em relação às pessoas que não leem. E tu ganhas tempo em relação àquele conteúdo que foi passado antes, que é bem atual hoje. Então a leitura, não vou dizer que é o melhor hábito, porque destes 5 não tem melhor, eles são essenciais, todos os 5 hábitos, e tu vais perceber isso quando eu acabar aqui a lista de hábitos. Mas a leitura foi definitivamente um dos hábitos que mais me expandiu a mente, que mais me fez perceber realmente o que é que se passava no mundo, o que é que se passa no mundo e o que é que se vai passar no futuro. E o quarto hábito que eu adotei, acredito que muita gente faça, mas eu acho que nunca vi ninguém expor isto como um hábito a fazer, que é escrever sobre mim e sobre os meus objetivos. Isto foi um divisor de águas no sentido em que eu comecei a perceber realmente quem eu era. Porque eu estava a escrever sobre mim. E eu estava a escrever sobre coisas que eu fazia, sobre coisas que eu achava que era, mas que eu lá na frente eu já nem queria ser. Então eu comecei a reescrever uma nova história sobre mim. Comecei a reescrever os hábitos que eu queria adotar, os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas visões, os meus sentimentos, as minhas emoções. Comecei a reescrever toda a minha história. Eu basicamente comecei a escrever quem eu era, eu percebi que já não era essa pessoa e comecei a escrever quem eu queria ser, onde é que eu queria chegar, o que eu queria atingir. E isto passou a ser não tanto racional, mas ao fim e ao cabo passou a ser mais espiritual, mais almático. Então tu, através desse hábito, vais organizar as tuas ideias, organizar os teus pensamentos, organizar a tua mente e, sobretudo, organizar não só o teu presente, mas o teu futuro também. E foi no silêncio entre a caneta e o papel que eu comecei a perceber que, na realidade, eu não estava sozinho. E tu vais perceber porquê no próximo hábito. E o quinto e último hábito é tu viveres com propósito. Não tens como escapar disso. E foi exatamente quando juntei tudo isso, disciplina, movimento, leitura,
e reflexão que eu encontrei o maior hábito de todos: viver com propósito. Porque no início o meu único foco era crescer, era aprender, era melhorar, era realmente prosperar, era o meu único foco. Mas quanto mais eu crescia, mais eu comecei a perceber que não era só sobre mim, que tudo aquilo que eu fazia não era só exclusivamente sobre mim. Foi aí que eu me abri, que eu abri o coração para conhecer Deus na realidade. E eu sei agora que desde o primeiro momento, desde o início da minha mudança, da minha transformação, Ele estava comigo. Ele estava só à espera que eu estivesse pronto para o receber. Por isso é que tu agora tens-me visto tanto a falar sobre Ele. Foi aí que eu comecei a ter mais conexão com Ele na realidade. Comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer jejum, comecei a orar, comecei realmente a seguir os seus ensinamentos e tudo aquilo que eu tenho aprendido. Ok, não é muito, estou no início, mas é isso que é o mais belo, é isso que é bonito, é quando tu estás no início e estás a descobrir. É a descoberta, é o desconhecido, é para onde é que eu estou a ir, consoante os ensinamentos dele, independentemente de tudo o que aconteça, eu sei que terá sempre a mão dele. E isso deixa-me muito mais leve. Então estes 5 hábitos que eu adotei levaram-me a conhecer-me, a mim mesmo. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento fez-me conhecer-me a mim mesmo. E foi quando eu conheci a minha própria pessoa, que eu achava que conhecia desde o início, mas eu não conhecia nada, que eu conheci Deus. Há muitas pessoas que procuram Deus e conseguem se conectar com Deus logo à partida e aí descobrem quem são. Eu tive o caminho inverso e provavelmente muitas pessoas, ou nem tanto, irão ver este vídeo, provavelmente tiveram uma experiência parecida à minha. Primeiro encontraram-se, primeiro autodesenvolveram-se e só depois conseguiram encontrá-lo dentro deles. Porque Ele está sempre dentro de nós, só que nós ainda não o encontramos. E acho que é o poderosíssimo ninja que diz que o jogo da vida é encontrar Deus. É sobre isso. Então, se tu acabaste de chegar, eu sou Sócrates Pedro, quero o conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade e autoconhecimento, é super importante. Agradeço desde já que se tu gostaste destes 5 hábitos, que eu sei que gostaste, metas o like, subscrevas o canal para ajudar as pessoas a receber este conteúdo e para continuares a receber também. Mais uma vez estou aqui sentado na natureza. Este vídeo foi um vídeo diferente. 5 hábitos que mudaram realmente e transformaram a minha vida. E eu acho que tu deverias experimentar de alguma maneira. Se tu achas que precisas de uma mudança, se tu achas que precisas de alguma coisa diferente na tua vida, pensa verdadeiramente em adotares hábitos diferentes. Até podem nem ser estes que eu disse aqui. Está aberto a uma mudança. A mudança vai-te trazer a transformação. E a transformação vai-te trazer uma vida com propósito. E uma vida com propósito vai-te trazer a vida que tu queres. Então, gratidão. Mais uma vez, subscreve, deixa o like, compartilha com alguém que achas que precisa de ouvir estes hábitos, esta mensagem. Tens aqui em baixo todos os meus links, o meu e-book, o Poder do Mindset, o meu treinamento Kaizen Mindset. Tens aqui em baixo também a minha newsletter, totalmente gratuita. Todas as segundas-feiras eu envio-te um mail com uma reflexão, com algo que possa agregar realmente valor na tua vida. Então, gratidão, eu quero que tu saibas que Deus te ama e eu também. Muito obrigado e vemo-nos em breve.